Olá, gente! Olha, hoje eu estou num lugar incrível, que tem uma vista incrível, para falar sobre um assunto que, ocasionalmente, algumas pessoas perguntam, né, deixam aqui no meu privado, que é quais as vantagens de fazer um doutoramento, que é como chama aqui, né, fazer um doutorado aqui em Portugal. Então, se você está buscando, está querendo saber sobre vantagens de estudar aqui em Portugal, especificamente sobre programas de doutorado, fica aqui que hoje eu vou falar sobre isso. Bom, eu sou Anne Amauti, sou estudante de doutorado aqui em Portugal, eu estudo gestão de empresas na Universidade de Coimbra. E antes de eu comentar esses pontos que eu acho que são importantes para você escolher Portugal, ou que são muitas vezes decisivos, né, curte aqui o canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve se você curte esse tipo de conteúdo. Aqui no canal eu falo sobre imigração, falo sobre estudar em Portugal e falo sobre corridas, que são 3 pontos que atualmente eu faço, atualmente eu vivo, e como conciliar tudo isso sendo imigrante num outro país, né? Então, coloca aqui nos comentários as suas dúvidas, sugestões que de repente você tenha para próximos vídeos, deixa o seu like e se inscreve no canal. Hoje eu estou aqui no Castelo de Abrantes para gravar esse vídeo para vocês, né? O Castelo de Abrantes, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que fica no ponto mais alto aqui da cidade. Tem a entrada gratuita, nós estamos já no outono, e quais são então vamos lá, né? Quais são as vantagens de estudar em Portugal? Mudar de país nem sempre é uma tarefa fácil, e eu acho que você tem que ter muito foco naquilo que você quer. Você tem que ter muito propósito, né? Então você não vai para um país, se você vier para estudar, você não vai fazer turismo. Claro que isso vai acontecer em algum momento, mas o que eu quero dizer é que você tem que ter muito propósito na sua vida, né? Nesse seu momento, porque isso é passageiro, esse seu esforço vai ser passageiro. E eu acho que a primeira vantagem, pelo menos para mim foi uma grande vantagem, é a qualidade acadêmica de Portugal, né? Portugal é reconhecida por ter boas universidades, por ter excelentes programas de doutorado e mestrado, universidades como a Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto, que são universidades de renome internacional, que de forma recorrente figuram entre rankings de boas universidades, não só aqui da Europa, mas também rankings internacionais. Então isso foi um ponto assim que foi decisivo, né? Foi decisivo para eu decidir estudar aqui em Portugal. Um ponto que eu não sei se fica claro ou se é de conhecimento de todo mundo, é que muitas vezes no caso do doutorado, né, muitas vezes o seu projeto de tese, o seu projeto de pesquisa, ele não tem que estar pronto. Muitas vezes é até esperado que você mude de tema ao longo do primeiro ano, ou ao longo do segundo ano, né? Porque primeiro precisa ver se você vai ter orientadores que se alinhem com a sua pesquisa, né? Então, eu acho que isso foi até um ponto de vantagem adicional, que eu não tinha conhecimento no início, mas que depois fez muita diferença, porque às vezes a gente entra com uma ideia, eu quero estudar isso, eu quero estudar isso, eu quero estudar isso, mas no doutorado, aqui em Portugal, a gente não deve ter esse pensamento tão condicionado, porque isso limita muito, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto às possibilidades, a ouvir o que os professores têm para falar,
né, a ouvir as ideias dos professores, porque isso aumenta também as suas chances de conseguir um bom orientador e boas chances de avançar de forma mais fluida na pesquisa. Eu não estou dizendo que você não deva estudar o que você gosta, o que apetece você. Não, é claro que se a gente vai ficar 3, 4, 5 anos numa pesquisa a nível de doutorado, é claro que a gente tem que procurar, sim, algo que faça sentido e algo que a gente goste. O que eu estou a falar é que a gente não deve ter uma cabeça tão quadrada, né, tão fechada a ponto de não escutar opiniões diferentes. Eu mesma, no meu doutorado, eu entrei com uma ideia de projeto e ao longo do primeiro ano eu fui mudando esse projeto, fui vendo talvez outras variáveis que fizessem mais sentido, que acrescentassem mais qualidade e mais inovação na minha pesquisa, porque isso sim é pedido no doutorado, que você tenha inovação, claro, senão não seria um doutorado, né? Senão seria uma pesquisa de mestrado. E então isso é bom, assim, você tem que vir com a mente um pouco aberta. Isso é uma grande vantagem também, você não precisar ter um projeto de pesquisa fechado. É claro que na seleção pedido sim a um projeto. Eu apresentei um projeto de pesquisa, mas que hoje não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando, porque as ideias vão evoluindo e isso é natural também. Eu acho que no doutorado a gente tem que estar aberto a essa evolução, porque isso também acrescenta qualidade, acrescenta inovação, acrescenta, sobretudo, possibilidades da gente ser mais efetivo e eficaz na nossa pesquisa, né? Então, acho que a primeira vantagem é a qualidade acadêmica. Os programas aqui são muito bem estruturados. E tem muita informação nos sites, né? Você, mesmo no Brasil, você consegue ter acesso a muita informação de qualidade, muita informação detalhada. Se você ficar com dúvida ainda, passa e-mail para as universidades respondem, isso é um ponto muito positivo, diferente de algumas universidades, até mesmo federais do Brasil, que não respondem aos e-mails, aqui as universidades respondem, então a qualidade é excepcional, eu acho excelente. A segunda vantagem de estudar em Portugal, eu acredito que seja a integração na Europa, né? Portugal faz parte da União Europeia e para você, enquanto estudante de doutorado, isso tem algumas vantagens importantes, né? Eu acho que acesso a boas informações, a bons bancos de dados, se você está numa boa universidade, esse acesso ele é facilitado, acesso mesmo a outras universidades, de repente você vai fazer uma conferência numa outra universidade para apresentar o seu projeto de pesquisa, isso é muito importante no doutorado, você tem que ouvir feedback, você tem que ouvir comentários não enviesados, né, vamos colocar assim, sobre a sua pesquisa acadêmica, e quando você está aqui na Europa, o fluxo, o trânsito entre países, entre universidades diferentes é muito fácil. Mas daqui para você ir, por exemplo, para Itália, para Romênia, para França, apresentar seu trabalho, é muito fácil. Então essa integração eu acho que acrescenta muito valor na sua pesquisa, né? Você ouve comentários de professores de boas universidades, então você ouve bons comentários de pessoas que estão na vanguarda da pesquisa do seu tema, isso é excelente, né? E muitas vezes você não precisa estar fisicamente nesses lugares, muitas conferências têm a possibilidade de você apresentar o seu trabalho online, né? De você fazer uma apresentação online. É claro que se você puder ir presencialmente, é sempre um ganho maior, né? Algumas universidades têm fundos para custear os estudantes dos programas de doutoramento. Então, por exemplo, a minha universidade, a Universidade de Coimbra, ela tem um fundo, se eu quiser ir apresentar o meu trabalho fora, né? Então, isso acrescenta muito para a sua pesquisa, né? Porque você ouve comentários de pessoas da área, de professores da área, de pesquisadores da área, você ouve, não qualquer comentário, mas você ouve comentários relevantes, né, de pesquisadores que, como eu falei, estão na vanguarda do que você está pesquisando. Então é uma oportunidade de você trocar ideias, é uma oportunidade de você conhecer também pesquisas no mesmo tema que o seu,
né? Conhecer outros estudantes, conhecer outros professores. Então, assim, isso não tem preço, né? Isso tem valor. É claro que para isso também você tem que escolher uma boa universidade para que possa orientar. Ai, gente, está um vento aqui e está frio, né? Apesar de ser outono, eu não sei quantos graus está hoje, eu acho que está uns 15 graus. Quando eu saí de casa estava 15 graus, né? Então tá um pouco frio e começou a ventar. Eu acho que para mim o pior é o vento. Eu vim do norte do Brasil, então lá não é frio, lá é quente e úmido. Mas bom, eu gosto, né? Então eu gosto, não do frio, desculpa, não do vento, do frio. Então é isso, eu acho que a segunda vantagem é essa integração na Europa que possibilita muitas coisas para você enquanto estudante de doutoramento. A chance de você ir para um congresso importante, para uma conferência importante. Eu vou submeter um trabalho agora em novembro de 2024, para uma conferência que vai ser na França, uma conferência internacional, mas eu vou apresentar, se minha pesquisa, né, se o meu resumo for aceito, eu vou apresentar online. Então eu não vou estar na França presencialmente, apesar de eu querer muito, mas nesse momento não dá por conta de algumas situações aqui da minha vida atual, do meu momento atual, mas se eu quisesse apresentar na França presencialmente, se meu artigo fosse aceito, eu poderia ir. Então isso é muito bom, né? Você cresce muito, você aprende muito, você se desenvolve muito. Então essa é uma vantagem que para mim não tem preço, tem valor. E uma terceira vantagem é a diversidade cultural, né? Portugal faz parte, mais uma vez, da União Europeia. É um país que tem um fluxo migratório muito grande, não só de brasileiros, mas de outros países da língua portuguesa e de outros países mesmo aqui da Europa. Eu lembro que no meu primeiro ano do doutorado, eu tive colegas da China, né, uma estudante, duas estudantes da China, e depois no segundo ano entrou na turma uma estudante do Butão, né, e essa diversidade é muito boa para você aprender, para você expandir seus horizontes, para você se autodesenvolver, né? Quando existem estudantes, pelo menos na Universidade de Coimbra, quando existem estudantes estrangeiros, os professores eles dão aula em inglês, então você se desenvolve também, você tem que saber falar inglês. Eu lembro que a minha apresentação não a minha qualificação, mas eu costumo dizer que foi a minha pré-qualificação do projeto da tese, foi em inglês, eu tive que apresentar em inglês. Então isso é uma chance a mais para você aprender, né? Essa diversidade cultural, para você aprender novos hábitos, novas culturas, né? Para você sair do seu mundinho, para você ver que o mundo não é só aquela bolha que você conhece, né? Que o mundo é muito grande, que existem outros pontos de vista, que existem outras formas de pensar, outras formas de viver, né? E fora que quando você imigra, você sai da sua zona de conforto, eu acho que eu já falei disso em outro vídeo, né? Você sai da sua zona de conforto e você se expõe ao risco, você se expõe ao medo, você se expõe ao desconfortável, e isso tudo traz um grande aprendizado. Eu lembro que eu li um livro, acho que eu falei no outro vídeo sobre isso, eu li um livro que era de um ex-Navy SEAL americano, chamado David Goggins, eu vou colocar aqui para vocês, e ele fala que o desconforto é o que te faz crescer. E eu acho que é um pouco isso mesmo, porque a partir do momento que você se expõe a situações que você nunca passou, você é obrigado a enfrentar aquela situação, e isso acaba criando uma resistência maior ao risco, uma tolerância maior ao risco e ao medo. Né? Muitas vezes o medo ele te paralisa. Por outro lado, o medo às vezes te faz avançar e te faz ser mais forte. Então essa diversidade cultural é um ganho, mas você tem que saber aproveitar. Né? Eu lembro que na universidade no primeiro ano, eu vi alguns brasileiros que só ficavam com brasileiros.
E eu acho que isso não é bom, né? Eu acho que a gente também não deve se auto-segregar. Eu acho que se a gente foi para um país, se a gente se dispôs a ir para um outro país, que você viva as culturas, que você conheça as pessoas daquele outro país, que você interaja, né, com as pessoas daquele outro país e não se auto-segregue, se auto-separe, né? Porque isso só vai te trazer coisas, a partir do momento que você se integra, isso só vai te trazer coisas boas. Então, essa diversidade cultural de aprender línguas, isso é muito bom. Eu acho que isso não tem, assim, como comparar, né? Como mensurar, como medir, né? Você vai voltar, se você voltar para o seu país depois, seu país de origem, para o Brasil, no caso, você vai voltar uma pessoa muito mais sábia, não só em termos acadêmicos e intelectuais, mas uma pessoa mais sábia no sentido de tolerar mais o outro, né, tolerar mais pontos de vistas diferentes, ouvir mais, respeitar mais, porque você viu que o seu jeito de ser é só um jeito de ser, existem outros jeitos de ser. E isso é bom, né? Isso traz um ganho de vida como pessoa muito grande. Então é isso, gente. Eu acho que tem mais vantagens, com certeza tem mais, mas hoje são essas 3 vantagens que eu trago para vocês. Meu cabelo ficou todo bagunçado. 3 vantagens de estudar em Portugal, né? Lembrando, eu estou falando de Portugal, que é o contexto, é o cenário que eu conheço, que eu vivo, né? Se você estuda aí em outro país aqui da Europa, coloca aqui os seus comentários, diz quais são as vantagens que você encontra aí no seu país, diz de qual é o país que você está assistindo, se você acrescenta, se você mora em Portugal e estuda mestrado ou doutorado, coloca aí se você acrescenta alguma outra vantagem que de repente eu não possa ter abordado. É sempre bom ouvir pontos de vistas diferentes, né? Então, se você conhece alguém que vem para Portugal para estudar mestrado ou doutorado, manda esse vídeo para ele, de repente pode ajudar, né? Eu não estou aqui para influenciar ninguém, mas eu estou apenas para dizer algumas verdades do que verdades entre aspas, né? Porque isso também é relativo, mas para dizer algumas coisas que eu noto, que eu percebo sobre isso. Gente, vamos ali no castelo, vamos ver se está aberto para eu mostrar para vocês. Vamos lá, vamos ver se está aberto. Torçam aí. Gente, hoje não dei sorte, eu não lembrei. Não lembrei que hoje ia estar fechado, então fico devendo essa visita no castelo para outra ocasião. Mas é bom que há mais um motivo para vir gravar e mostrar para vocês lá dentro. Mas é isso. Beijos e curte o vídeo. Tchau!